Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria cumprimentar todos e congratular a iniciativa da Coordenação em Direito do IBMEC Rio, né, pela realização dessa atividade junto aos alunos, com vistas principalmente ao ENAD. Então, a gente, por meio da coordenação, a nossa coordenadora do centro, a professora Fernanda Paes Leme, ela pensou então em oferecer essa série de palestras e atividades sobre temas que estão na ordem do dia, né, como temas de saúde mental, relações de trabalho, crimes contra o Estado Democrático de Direito, Big Data, conflitos internacionais, inclusão e diversidade. E, claro, um dos grandes temas é o tema relacionado a meio ambiente e sustentabilidade, até por conta, né, desse momento importante que o Brasil vive como um ator, né, central dentro da agenda aí da COP30. Né? Então, pensando em oferecer esse conteúdo aos alunos sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu imaginei que seria mais dinâmico, né, mais interessante, convidar um professor externo, né, para que pudesse gentilmente conversar com a gente sobre esses temas, né? Então, o nome do professor Harrison logo surgiu. O professor Harrison Sampaio é um grande amigo. O professor Harrison é doutorando, né, na área de Direitos Humanos e Desenvolvimento, né? Tem uma atuação na linha de pesquisa em Direitos Sociais, Regulação Econômica e Desenvolvimento no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Tem uma atuação muito marcada, né, dentro do próprio direito ambiental, né, atua junto à Laclima e outros órgãos importantes, inclusive institucionais. E eu queria então dar as boas-vindas ao professor Harrison, agradecendo muito a gentileza, a disponibilidade dele de estar conosco para conversar sobre esses temas. E eu queria começar, professor Harrison, num tom informal, né? Pedindo então a gentileza para até que você se apresente mais um pouco aos alunos, mostrando um pouco como surge essa sua conexão com o direito ambiental, os temas que hoje mais te movem dentro do direito ambiental e de meio ambiente de modo geral. E fique à vontade então para na sequência, após a sua apresentação, fazer, né, uma breve exposição sobre os temas, né? Principalmente eu pedi ao professor Harrison antecipadamente que ele, como foco central da exposição dele, falasse sobre o mercado de carbono, o que não impede da gente também falar um pouquinho, né, se puder, já abusando um pouquinho do professor Harrison, falar também, de repente, um pouquinho sobre a COP30, se a gente puder também alguma coisa sobre terras raras, a gente falar um pouquinho sobre essas questões informalmente, num tom assim bem tranquilo, para os alunos do direito perceberem, né, a importância do tema e a atualidade dessas discussões. Professor Harrison, muito bem-vindo ao IBMEC e agradeço novamente muito a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente. Muito obrigado, professor. Primeiramente, dizer que é um prazer, fico honrado com o convite de participar desse momento. Gostaria de parabenizar a sua iniciativa, juntamente com a iniciativa do IBMEC Rio, de aproximar e inserir os alunos do direito dentro dessa temática que é cada vez mais presente dentro da nossa realidade e que o direito é convidado e intimado, né, muitas vezes, a se fazer presente na linha de frente da construção dos esforços de como nós lidamos com a crise climática e tantos outros desafios para a sustentabilidade. Brevemente, me apresentando, em complemento com o que o professor já trouxe de informações, eu hoje tenho uma atuação bem concentrada no campo de uma intersecção entre o direito e a sustentabilidade. Eu tenho atuado como assessor político junto ao Instituto de Estudos Socioeconômicos em Brasília, o INESC, é uma organização da sociedade civil que já tem uma ampla atuação desde o período da redemocratização no Brasil e que agora tem avançado em outras pautas junto de uma rede mais ampla, que é o Observatório do Clima, e de outros parceiros que têm tentado discutir as pautas relevantes da sustentabilidade no campo público, juntamente com o Congresso, com o Poder Executivo Federal e articulações regionais também, mas também no campo privado, em diálogo com as empresas, em diálogo com os atores que dialogam sobre temáticas diversas.
Eu tenho contribuído especificamente à discussão de alguns instrumentos associados à transição energética. Daí, porque temos tido um contato mais próximo com temas bem atuais, né, como questão dos minerais críticos, das terras raras, da taxonomia sustentável brasileira. Todos esses são instrumentos que, junto com o tema da nossa papo de hoje sobre o mercado de carbono, são instrumentos que se apresentam para tentar aproximar o Brasil, no caso, e os atores que atuam na atividade econômica de padrões ambientais que se alinham ao cumprimento de metas estabelecidas internacionalmente. E esse é um ponto que nós podemos até abrir para a nossa discussão. Eu também estou atuando como pesquisador, junto ao doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, e já venho de uma ampla experiência na docência na Universidade Regional do Cariri, uma universidade pública do estado do Ceará, onde, junto ao Departamento de Direito, também tive a oportunidade de desenvolver temáticas associadas à justiça socioambiental e conservação, considerando ali um contexto regional particular do estado do Ceará. Então, hoje eu tenho desenvolvido essa temática, também venho dessa trajetória com a Laclima, atuei como consultor na área de transição energética e também coordenando um GT durante algum período dentro da rede. Hoje, a Laclima ela se expandiu como uma rede de advogados que usam um espaço para poder avançar essas discussões climáticas em todos os seus escopos, como também hoje nós temos o Instituto Laclima. Então, o Instituto Laclima ele tem uma coordenação específica e tem desenvolvido projetos específicos, sobretudo agora na COP30. Eles estarão presentes por lá, estaremos com alguns painéis e juntamente com o Inesc, com os parceiros e toda a nossa rede que nós temos construído, estaremos presentes na COP30, levando esse debate, colaborando, levando construções para poder dialogar em como nós avançamos nos compromissos climáticos do país e a nível global também. Bom, sobre o mercado de carbono, esse é um tema que está no coração de muitas das discussões jurídicas quando nós aproximamos direito, mudanças climáticas e toda essa interseccionalidade. E eu penso que nada mais importante do que fazer esse pequeno panorama, né? Onde é que aparece, onde é que se encaixa o mercado de carbono dentro dessa dinâmica jurídica internacional e também nacional. É um instrumento que ele tem servido para balizar a atividade econômica, em como ela observa os seus parâmetros de potencial de impacto sobre o meio ambiente, para além da atividade em si, para além daqueles impactos, digamos assim, tradicionais, que já são mensurados dentro do licenciamento e dentro de outros procedimentos. A questão do carbono, ela surge em um contexto muito específico, que vem de toda essa trajetória que tem sido construída ao longo das COPs. Para contextualizar a quem não acompanha o tema tão de perto, a COP é uma conferência das partes de um tratado internacional que é a Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima. É uma convenção a nível da Organização das Nações Unidas, que ela reúne países para poder discutir o problema central que foi reconhecido ao final do século XX, que são as mudanças climáticas. Hoje já tem-se um consenso científico, já tem-se um dimensionamento muito consolidado de que as alterações que nós provocamos no planeta elas geraram um desequilíbrio, sobretudo pela emissão de gases de efeito estufa, que são gases poluentes que são liberados a partir de diversas atividades, sobretudo a atividade industrial, queima de combustíveis fósseis e outras atividades, como a pecuária, por exemplo, que libera muito gás metano, que é um gás de efeito estufa também e com um potencial muito maior do que o carbono em gerar aquecimento global, por exemplo. Então, diante de toda essa compreensão científica que foi construída ao longo do tempo, sobretudo pela atuação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é uma instância acessória construída dentro do sistema das Nações Unidas, para levantar esse conhecimento a nível global sobre mudanças climáticas. Então, chegamos a um ponto onde nós entendemos que o aquecimento global, que é um fenômeno natural, que ocorre ao longo de milhões de anos, nesse contexto específico, ele tem ocorrido em uma escala muito curta de tempo, e que nenhum outro fator físico, geológico explica além da ação antrópica.
Então, daí o porquê que esse aquecimento global específico, ele é chamado pela comunidade científica de um aquecimento global antropogênico, porque ele tem como fator determinante para o seu acontecimento e aceleração a ação humana. Então, nesse quadro, sabendo do problema, dimensionando muito bem os seus efeitos e as suas potenciais consequências, vence uma segunda fase, que é pensar o que nós podemos fazer. E é aí onde o campo jurídico ele entra de uma forma bem incidente. Porque como nós podemos convergir os esforços globais de cooperação, convergir compromissos para que os países assumam, e não somente os países, mas também os atores intervenientes, especialmente da atividade privada, para que nós possamos limitar esse aquecimento do planeta. E aí convencionou-se em 2015 que os nossos esforços globais estariam concentrados dentro de uma meta. Essa meta seria 2 graus Celsius, no máximo, para que nós não viéssemos a sofrer consequências irreversíveis no nosso planeta. Mas que, tendo como norte esses 2 graus Celsius, faríamos todo o esforço possível para mantê-lo abaixo de 1,5 graus. Por quê? 1,5 graus seria tolerável para mantermos com maior gerenciamento condições de dignidade ao longo de várias regiões do planeta. 2 graus Celsius seria um limite muito alto e literalmente a barreira que nos separaria de ter regiões com efeitos gravosos e irreversíveis, como, por exemplo, o desaparecimento de regiões insulares, com a elevação do nível do mar, o surgimento de áreas de desertificação, e esse é um ponto que muito nos interessa, porque hoje no Brasil nós temos tentado construir uma política de combate à desertificação, e nós já temos a primeira zona árida no Brasil. O Brasil ele é conhecido por ter uma região semiárida, inclusive eu venho de lá, né? Nasci e cresci no Ceará, que é uma região que tem 95% do seu território no semiárido. Aliás, 100% e 95% suscetível à desertificação, em risco de desertificação. Mas até então é um clima que ele é passível de você conviver, né? Nós temos hoje políticas de convivência com o semiárido, mas pela primeira vez tivemos o registro de uma zona árida no Brasil. E isso já indica um processo de desertificação avançado, que foi no estado da Bahia. Então, é um dos efeitos que vem com a crise climática. E nesse bojo do Acordo de Paris, que foi um tratado internacional dentro da Convenção Quadro, que nós mencionamos sobre mudança do clima, ele estabeleceu alguns caminhos que nós podemos adotar para poder cumprir essa meta de 1,5%, né? Esforçar para mantermos em 1,5% e no máximo 2 graus. Recentemente, o Antônio Guterres, que tem liderado a Assembleia Geral das Nações Unidas, ele fez uma declaração bastante estarrecedora, dizendo que hoje é virtualmente improvável que nós consigamos manter a meta de 1,5. Então, as negociações da COP30, que é essa conferência das partes realizada anualmente dentro desse quadro que foi construído nas Nações Unidas, ela tende a vir a discutir caminhos para manter a temperatura abaixo desses 2 graus Celsius, mas agora tendo como contexto de que será praticamente improvável que consigamos manter em 1,5. Então já é uma perspectiva um pouco mais pessimista do que aquela que nós tínhamos até 2, 3 anos atrás. A comunidade científica já alertava isso há alguns anos, né? Há uma década mais ou menos, dizendo que, olha, com os compromissos que foram assumidos até aqui, com tudo que os países assumiram que iriam fazer para poder limitar a temperatura, entendemos que é insuficiente. Precisamos de mais ambição, precisamos construir mecanismos mais robustos e implementá-los. Mas nós sabemos, e aqui na nossa perspectiva jurídica, que o direito internacional ele tem um tempo diferente, né? As negociações elas são construídas de uma maneira mais lenta, justamente porque há uma gama infindável de interesses particulares dos estados que, por sua condição de soberania, e pelo exercício dessa soberania e dos seus interesses, levam um tempo e uma articulação política muito refinada para construir instrumentos e implementá-los de uma forma vinculante entre os estados. Nós já tivemos algumas iniciativas vinculantes antes no direito climático, que foi o Protocolo de Quioto, estabelecido ainda no final do século passado, em 1997, por aí, e que não foi tão exitoso em seus resultados porque ele previa metas vinculantes. O Acordo de Paris, por sua vez, ele adotou uma perspectiva diferente.
ele abriu um instrumento chamado NDC, que são contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, cada país analisaria seu contexto, verificaria onde e de que forma ele poderia mitigar suas emissões de carbono e enviaria esse documento descritivo para a Convenção Quadro das Nações Unidas, informando: olha, eu tenho condições de fazer esse tipo de ajuste e eu estabeleço tal prazo. E eu vou me comprometer com esse compromisso que foi autogestionado, né? Existe uma crítica que é, nem sempre esses compromissos são tão ambiciosos. Os países muitas vezes escolhem nivelar por baixo o que eles podem fazer, enquanto o acordo ele demanda como um princípio basilar a máxima ambição, ou seja, o máximo que você puder fazer para mitigar emissões, faça. Mas, tendo em vista essa abordagem construtiva, coletiva, a partir do Estado, esse foi um ponto de atenção. Mas o fato é que avançou um pouco mais. Nós temos agora compromissos que têm um outro princípio que eles devem observar, que é a progressividade. Então, a minha próxima contribuição não pode ser inferior à que eu submeti anteriormente. Então, tenho que buscar progredir, minimamente possível, mas precisa progredir, e com a máxima ambição. Então, esse é um desafio que se põe a nível do direito internacional. E no bojo do Acordo de Paris, precisamente no artigo 6, ele é dividido em alguns artigos, propõe-se a criação de um mecanismo que venha a limitar as emissões a partir de um mecanismo de transação financeira, de compensação financeira pelas emissões, que são os mercados de carbono. Só que o mercado de carbono, ele não tem a sua origem no Acordo de Paris. A inovação do Acordo de Paris é um esforço para construir um mercado internacional de comércio de emissões, onde, a partir de uma lógica do princípio do poluidor-pagador, muito conhecido, já amplamente conhecido no direito ambiental, onde aquele que polui, ele deve compensar essa poluição, seja por ações de restauração, seja pelo pagamento, literalmente, de algum montante para poder ser investido em medidas compensatórias. O mercado de carbono, ele adota a lógica onde você, enquanto agente privado, enquanto agente que realiza uma atividade, ou mesmo um ente governamental, ele tende a compensar financeiramente a sua poluição ou as emissões de carbono, adquirindo créditos de atividades que absorvam esse carbono. Então, há algumas configurações que nós podemos mencionar em breve, mas em um sentido amplo, o mercado de carbono ele é nada mais, nada menos do que a precificação das emissões. Precificação essa que pode ocorrer de duas formas, muito gerais. De uma forma regulada, onde você institui um mecanismo que vai ser gerenciado pelo Estado, na grande maioria das vezes, ou, no caso do mercado de carbono global, proposto pelo Acordo de Paris, com um organismo internacional que vai gerenciar esse ambiente de comercialização e troca de créditos. É o que chamaria de um trading, precisamente. Então, o mercado de carbono ele surge nessa perspectiva. Mas, por outro lado, e esse é talvez o mais difundido até aqui, nós temos o que nós chamamos de um mercado voluntário, onde, por um próprio compromisso de buscar atingir metas particulares de sustentabilidade, os agentes privados se organizam entre si para criar mecanismos de certificação, de emissão de créditos que podem ser negociados em um mercado, não diria paralelo, mas um mercado autônomo, fora de uma regulação específica, onde esses agentes eles vão comprovar essas certificações para diversos fins econômicos, desde cumprir requisitos de sustentabilidade junto a instituições financeiras, por exemplo, como comprovar internacionalmente, aí pensando na perspectiva dos estados, a, o alinhamento de padrões climáticos em seu compromisso internacional. E esse mercado voluntário, ele tem regras próprias que são instituídas e pactuadas entre os próprios agentes, mas que não tem uma regulação legal. Então, hoje, eu diria que no momento atual, nós estamos em um momento de transição, onde a grande maioria dos créditos de carbono que são comercializados, eles são transacionados nesse mercado voluntário. E há o esforço agora de regulação, tanto interna, por exemplo, no Brasil, como internacional, no âmbito do Acordo de Paris, para que
essa comercialização ela seja migrada para um sistema que tenha regras melhores estabelecidas e fiscalizadas, monitoradas por entes públicos oficiais. No Brasil, nós tivemos um esforço com a Lei 15.042 de 2024, foi aprovada no final do ano passado, que ela institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Seria o nosso mercado de carbono regulado nacional, uma iniciativa que tem sido construída a partir do atual governo, mas que ainda carece de implementação. Nós tivemos uma lei construída, essa lei pode ser consultada, mas estamos no esforço de regulamentar, de instituir uma agência que vai ser responsável por fazer esse controle, por verificar, sobretudo, alguns critérios que vale a pena a gente examinar sobre o mercado de carbono, que diz respeito à sua integridade, né? Porque uma das grandes problemáticas, quando falamos na lógica do mercado de carbono, enquanto poluidor-pagador, não é simplesmente o pagamento, puro e simples, como um título de compensação, mas a efetiva contribuição de que o ativo ambiental ao qual você está investindo está contribuindo para reduzir emissões. Porque se não houvesse monitoramento, essa fiscalização, o mercado de carbono ele corre o risco de ser um grande greenwashing, que é uma empresa tentar lavar a sua reputação com alguma iniciativa dita sustentável, mas que não tem transparência, que não tem uma verificação, uma fiscalização que consiga atestar o resultado ambiental dessa atividade. Então, essa é talvez a maior preocupação quando nós falamos em mercado de carbono. É demonstrar com transparência que os investimentos para redução de emissões, eles estão contribuindo ativamente para um resultado ambiental positivo. E aí, como é que nós pensamos a geração de créditos de carbono? É onde entra a lógica desses ativos ambientais. Geralmente se dá de uma forma mais geral a partir do investimento em projetos que visem mitigar emissões, seja por manter e conservar ou preservar sumidouros. Então, é uma modalidade bem mais tradicional, onde você investe em uma área de floresta, em uma área que tenha uma capacidade de absorção de carbono, para que ela seja preservada e aí, a partir de um mecanismo de certificação que vai fazer um estudo da área, vai mensurar o potencial de absorção de carbono, a partir de toda essa metrificação, você consegue emitir um crédito que vai corresponder ao potencial de absorção de carbono daquela área. E aí, esse crédito, após certificado, ele pode ser negociado dentro desses ambientes. No caso do mercado voluntário, tudo isso ocorre a partir de agentes privados. Então, nós temos o agente certificador, nós vamos ter o agente que transaciona esses créditos, vamos ter o agente que adquire os créditos e o agente que vende, né, que investe no projeto, gera esse crédito e consegue comercializar para compensar suas emissões. No sistema regulado, nós vamos ter um sistema estruturado por lei, que é o que tem sido proposto pela Lei 15.042 no Brasil, e que a partir daí, por processos próprios e oficiais, será feita a certificação, a verificação e também os processos de negociação e transação desse crédito. Então, essa modalidade mais tradicional seria essa, de você aferir o potencial de absorção de uma área, de que ela seja um sumidouro de carbono, para que ela venha a ter um maior valor agregado e consiga gerar esse ativo ambiental. Hoje se fala muito sobre a absorção de carbono na Amazônia, por exemplo, né? A floresta amazônica e o mercado de carbono ele surge como um instrumento que pode viabilizar uma conservação da Amazônia, porque você consegue gerar renda mantendo a floresta em pé. Entretanto, há passivos ambientais e sociais que podem ser mitigados, né? Mas que ainda merecem de um maior acompanhamento justamente por, apesar de não ser algo recém-instituído, eu disse que o mercado de carbono não é algo novo, mas para muitas experiências no Brasil ainda precisa de um amadurecimento. Então, hoje vocês podem se deparar com algumas denúncias de que contratos de arrendamentos de terra para projetos de carbono, ele tem algumas falhas sociais que restringam o uso da terra indevidamente para aqueles legítimos proprietários, gerando um processo de financiarização. São questões transversais que vão atravessar esses projetos,
mas que, ao meu entender, eles não inviabilizam a iniciativa e nem o seu potencial de aplicação enquanto instrumento de mitigação de emissões, né? São ajustes que serão feitos ao longo do tempo, em diálogo com os atores envolvidos, para garantir que tenhamos uma melhor eficiência da aplicação desses recursos, mas, sobretudo, uma garantia de justiça territorial. Outro problema que nós observamos no mercado de carbono é o acompanhamento dos processos de certificação, que é o coração do mecanismo que vai gerar esse crédito, que é comprovar que aquela atividade efetivamente está reduzindo emissões e será passível de gerar crédito. Tudo isso é construído a partir de uma metodologia, que hoje é concentrada nas empresas certificadoras. Recentemente, nós tivemos uma crise, né, no mercado de créditos de carbono, por questões associadas à transparência dessa metodologia. Ou seja, não ficou muito claro para os investidores de que aquela metodologia ela dava uma transparência em como o crédito estava sendo gerado. Havia uma dúvida sobre a integridade desse crédito e se realmente estava acontecendo a redução de emissões como era esperado. Tem outra dimensão, por exemplo, dos mercados de carbono, que entra numa perspectiva que nós chamamos de adicionalidade, que a adicionalidade está muito atrelada a essa capacidade do projeto de reduzir emissões. Entretanto, a adicionalidade ela compreende um preceito de que aquela atividade determinada sobre a qual está sendo gerado o crédito, ela não aconteceria se não houvesse esse investimento. Ou seja, o investimento em redução de emissões ele é determinante para aquela atividade que seja mitigadora ela aconteça. Isso aconteceu muito, por exemplo, com projetos de energias renováveis. Nós se deparamos muito com essa questão. Porque por muito tempo o mercado de energias renováveis ele não era competitivo, sobretudo nos segmentos da energia eólica e solar. Era uma energia que até um certo tempo era cara, ela era pouco eficiente e demandava um investimento inicial muito alto para que ela acontecesse. Então, a realização de um projeto daquela natureza, que gera uma energia sem emitir carbono, era literalmente uma atividade que dependia e que tinha essa adicionalidade, ou seja, você impulsionar esses projetos, efetivamente você estaria impulsionando a mitigação e redução de emissões. Entretanto, com o passar do tempo, esse mercado ele ganhou robustez. Então, hoje já é um mercado que tem uma tecnologia mais avançada, mais eficiente e de baixo custo, ou com um custo menor em comparação ao começo do século, por exemplo. Então, em 2 décadas, nós avançamos exponencialmente na qualidade desses projetos, de modo que hoje no Brasil, principalmente, é um setor já consolidado que independentemente ou não do investimento em créditos, ele vai acontecer. Então já é um setor que tende a caminhar sozinho, diríamos assim. E para esse padrão de adicionalidade que nós comentamos, esses projetos eles não se encaixariam muito bem para gerar crédito de carbono, porque não seria uma mitigação adicional. Ela seria uma mitigação que iria acontecer de uma forma ou de outra, porque o próprio setor já vê uma rentabilidade econômica nessa atividade. E aí o Brasil, como é um dos maiores produtores de energia solar e eólica na América Latina e no mundo, de certo modo, ele tem criticado essa perspectiva de adicionalidade, porque inviabilizaria muitos dos créditos de carbono associados aos projetos que nós temos. Então, hoje defende-se uma perspectiva mais abrangente de adicionalidade que enxergue a mitigação de emissões sobretudo no contexto brasileiro, que não é um setor que emite muito gás carbônico na produção de eletricidade, nós já temos uma matriz muito limpa. Por exemplo, o contexto europeu é diferente, porque a Europa ela emite muito carbono para poder gerar eletricidade. Então, você investir em um projeto de energia renovável lá, ele vai ter uma maior adicionalidade do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a matriz ela já é amplamente renovável, então investir nesses empreendimentos não necessariamente traria esse ganho ambiental para o Brasil. Mas numa perspectiva global, sim, né? Nós podemos descarbonizar e viabilizar outros ativos de eletrificação, por exemplo, a partir do uso de fontes renováveis. Então, são complexidades que vão aparecendo no debate, mas que, em suma, no seu resultado total, o mercado de carbono ele tem uma perspectiva positiva porque ele visa impulsionar atividades que contribuam para a redução de emissões num dado contexto.
seja em contexto nacional ou como defende o Brasil, num contexto internacional, já que nós não estamos dissociados do restante do mundo. As contribuições que nós damos para reduzir emissões no Brasil, elas também reduzem emissões a nível global. Então, a associação da nossa cadeia de desenvolvimento de ativos ambientais, ela tem uma contribuição que dá um potencial para que empresas estrangeiras possam compensar suas emissões, gerando ativos ambientais aqui no Brasil, como também a própria expansão de empreendimentos e projetos como o que eu citei de energias renováveis, pode abrir caminhos para outros ativos, que é o que nós já discutimos aqui, como hidrogênio verde, que é um tipo de combustível que é gerado a partir de um uso energointensivo, ou seja, você usa muita energia elétrica para poder quebrar moléculas de água e gerar esse combustível. E no Brasil nós temos essa vantagem comparativa, porque nós temos um parque de energia renovável muito amplo, que poderia ser utilizado a um custo menor e viabilizar um combustível que pode ser utilizado e aplicado fora do Brasil, inclusive. Então, geraria um potencial de redução de emissões em outras localidades. Nem tudo são benefícios. Quais os riscos de uma expansão desregulada dessa atividade e dessa modalidade, digamos assim, de redução de emissões? O risco é a transferência da poluição, né? Empresas que continuam a poluir e apenas compensando créditos de carbono no Brasil. O Brasil ele receberia os ativos, mas assim, de uma forma geral, não haveria uma redução global de carbono, apenas uma compensação. Então, esse é um ponto de atenção. Entretanto, mesmo nesse ponto de atenção, as discussões a nível internacional, no Acordo de Paris, elas já prevêem essas situações. É aí, por exemplo, onde nós falamos de alguns conceitos, como de net zero, por exemplo, e neutralidade. A neutralidade é esse campo que nós estamos comentando aqui, onde uma empresa ela gera um impacto, uma atividade econômica, ela produz um impacto e ela tenta compensar esse impacto em outra ponta. Então, se eu estou emitindo carbono aqui na minha produção, por um lado eu estou investindo em projetos que vão absorver carbono em igual quantidade e aí eu consigo balancear minha atividade. Mas há uma perspectiva dentro do Acordo de Paris de que até o final do século nós consigamos alcançar o que nós chamamos de net zero, o net zero, né? Que é basicamente você olhar para toda a sua cadeia produtiva e tentar mitigar essas emissões em toda a sua cadeia, desde a produção, distribuição até o consumo, o que é um desafio muito grande dentro da nossa perspectiva econômica e que demanda mais do que compensação. Então, as empresas precisariam continuar a compensar o que ela emite, mas também buscar reduzir a partir de mecanismos de adaptação mesmo da sua cadeia produtiva para limitar as emissões de carbono. Então, é dentro desse escopo que nós temos a perspectiva do que é uma neutralidade e do que é um net zero. São dois objetivos, duas metas estabelecidas que estão intimamente relacionadas a essa condição do mercado de carbono. Mas para fechar um pouquinho essa discussão e tentarmos dialogar aqui, professor, para alguma dúvida, especificar algum ponto, eu gostaria apenas de dar uma classificação mais geral. Eu acredito que no direito nós gostamos dessa classificação, dessa concatenação de dados e informações. Então, tratando de uma tipologia dos mercados de carbono, nós podemos ter esses dois grandes grupos, o que nós chamamos de regulado ou mandatório, que é algo instituído por um sistema legal, e daí porque o direito é fundamental para a sua aplicação, construção, implementação, fiscalização. E, por outro lado, temos um campo do mercado voluntário, esse o mais vigente até aqui, pela ausência, em grande parte, dessa regulação. Então, conforme o direito se move para regular o mercado de carbono, a tendência é que nós diminuamos, possamos diminuir, né, o mercado voluntário e aumentar esse mercado regulado. Então, essa é uma tendência. Dentro do mercado regulado, nós podemos falar em algumas soluções, como a tributação, por exemplo. Então, uma modalidade de você gerenciar um mercado de carbono regulado é tributar as emissões. Então, alguém que emite mais vai pagar um imposto X. Alguém que emite menos vai pagar um imposto menor, reduzido, um imposto Y. Entretanto, a gente sabe que num contexto de atividade econômica e de estímulo a atividades sustentáveis, a tributação nem sempre
é o caminho mais adequado ou nem sempre é a única solução. Esse é um ponto talvez mais preciso de colocar. A tributação ela tem uma importância, sobretudo quando a gente pensa a partir da extrafiscalidade, mas pensando no balanceamento do gerenciamento de uma atividade econômica em um país em desenvolvimento, como o Brasil, onde nós precisamos estimular alguns setores, essa tributação ela precisa ser bem construída e estabelecida. O sistema de comércio de emissões, que é a proposta que foi criada agora com a Lei 15.042, criamos o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que adota uma modalidade diferente, não é uma tributação. Você estabelece um teto de emissões, então tal atividade pode emitir até tanto. A partir desse limite, é preciso compensar e negociar. Ou se a empresa fizer esforços para reduzir e ficar abaixo do limite que ela tem de emissões, ela pode gerar os créditos e esse excedente que ela tem ser negociado no mercado regulado. Então, essa é uma perspectiva, uma solução de mercado mesmo, que é usualmente chamada de cap and trade. Outros sistemas que nós podemos ter são sistemas de certificados de performance. Então, conforme a empresa ela tem uma performance positiva na redução de emissões, seria nessa lógica dos excedentes. Ela consegue gerar esses certificados que também são negociados. Hoje, no projetos de energia, eles tendem a negociar algo que nós chamamos de certificados de energia limpa, que é uma outra modalidade de ativo ambiental que também é negociado para que empresas como bancos, por exemplo, possam comprovar que eles estão utilizando energia renovável. Então, eles adquirem esses certificados de energia limpa, que é o investimento nesses projetos, para poder demonstrar ali uma performance mais sustentável para, seja acionistas ou seja outro propósito comercial. E temos também abordagens híbridas, que podem mesclar um pouquinho de cada um desses elementos, com tributação, com comércio, com certificado, e criar um ecossistema que busque limitar essas emissões. Por outro lado, o mercado voluntário ele vai ser altamente concentrado nos certificados ou nos créditos de carbono, que tem como ente central, figura central, as certificadoras. São empresas especializadas na construção e aplicação dessas metodologias para testar e garantir uma idoneidade, uma integridade a respeito do resultado ambiental daquele projeto. Então, em linhas gerais, nós podemos classificar dessa forma e estruturar mercados de carbono. Por certo, é um mundo, né? Precisaremos aí, e recomendo, incentivo fortemente que possamos nos aprofundar nessa temática, porque, em que pese a sua construção atual, é um tema que tende a crescer cada vez mais, especialmente com a regulação do nosso comércio brasileiro de emissões. Então, é um tema que vale a pena ficar atento, ler um pouco mais. E como recomendação, sempre eu deixo as produções da La Clima. Tem um material que eu vou enviar pelo professor Daniel, que vai ficar disponível. É um material simples, mas dentro dele tem alguns links que vocês podem consultar, materiais completos, que tem um manual, uma produção a partir de advogados especializados em direito climático, para aprofundar um pouco mais essa temática, mas incentivo fortemente. E é isso, professor Daniel. É um breve apanhado, né, eu diria, sobre mercados de carbono, para que nós possamos ter aí uma introdução. Professor Harrison, muito obrigado e percebe-se a sua fluência e por essa razão até o convite para que você pudesse endereçar esse tema aos alunos, né? Um tema muito atual, muito interessante e de fato necessita, né, de uma dedicação, de um estudo, né? Você percebe que é um tema complexo, né? E eu vou fazer aqui um pouco do papel, já que a gente está fazendo esse sistema da gravação da sua fala. Eu vou abusar um pouquinho e te fazer assim uma provocação no sentido de que até eu via ontem ou anteontem, não me lembro, a notícia sobre essa tentativa de uniformização, né, internacional do mercado de carbono, inclusive com a suposta adesão da China, da União Europeia, né? E eu te perguntaria genericamente isso, né? Em que medida essa uniformização internacional do mercado de carbono é benéfica? Como é que você particularmente ver esse movimento, né, dessa tentativa, dessa uniformização, e também perguntar, ainda sobre o tema de mercado de carbono, essa questão desse panorama que me parece inicialmente diferente de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, por exemplo,
E só para pegar um outro importante ator internacional em termos de país em desenvolvimento, a Índia, por exemplo, né? Eu acho que são contextos muito diferentes, né? E assim, te ouvir um pouco sobre essa dificuldade, né? O Brasil, por exemplo, tenta projetar, né, ser um ator importante, inclusive no tema da transição energética, né? Que é um tema que me parece que está sendo muito abordado, inclusive na COP agora, né? Que é assumir esse protagonismo, né, nessa área, e muitos outros países com essa dificuldade de assumir esse papel, né? Então, assim, esses atores têm pesos e contextos diferentes nesse cenário internacional, então essa tentativa de até de uniformização do mercado encontraria uma dificuldade nesse pano de fundo, né, assim, vamos dizer assim, sociológico, político, econômico, diferente entre esses atores? É uma pergunta super interessante, professor, porque ela traz muito à tona aquela discussão inicial que nós tivemos lá na construção da Convenção Quadro sobre mudanças do clima, ali por volta da década de 90, que traz o que nós chamamos de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque nós estabelecemos que mundialmente todos devem adotar uma postura para contribuir com essas emissões. Só que o que se vê do quadro atual é que aqueles países que são mais desenvolvidos que são mais avançados em industrialização, parque tecnológico, eles se beneficiaram desse processo de industrialização emitindo altas concentrações de gases de efeito estufa no passado sem qualquer controle. E foram essas emissões que levaram ao problema à escala atual. Então, a situação dos países em desenvolvimento hoje é delicada porque eles, por um lado, defendem e necessitam avançar no seu processo de industrialização, no seu avanço de desenvolvimento tecnológico, e que, em algum grau, resulta em uma projeção de emissão de carbono maior do que esses países que já têm um quadro econômico industrial consolidado, né? Então, eles tem uma possibilidade de expansão? Sempre há, né? E sempre defendem possibilidade de expansão do seu parque industrial tecnológico, mas em comparação com países como o Brasil, como a Índia, a China já avança, né? Já está mais projetada dentro desse escopo, e não à toa o seu processo de industrialização das últimas décadas, do último século, digamos assim, ele foi altamente emitente em carbono. Então, é esse o desafio. Como a gente equaliza essa necessidade de crescimento, desenvolvimento com a redução de emissão? Nisso entram outras perspectivas, aí mais de jurídico-filosófico, da economia também, que é como a gente pensa essa dimensão de desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento que nós almejamos? É esse desenvolvimento na lógica da expropriação da natureza e transformação em recurso commodity para um aproveitamento comercial? Se essa é a noção de economia que a gente tem, sem qualquer revisão dos seus termos, de fato se coloca um desafio você avançar esse modelo e manter um quadro de emissões mínimas. Mas vamos pensar a perspectiva do que o Brasil, do esforço brasileiro, né? O Brasil ele tem defendido nos últimos anos alguns instrumentos interessantes que buscam promover o avanço do parque industrial tecnológico, mas com algumas medidas que se preocupam, se projetam para a sustentabilidade. Nisso vem o novo PAC, que foi lançado, o Plano de Transformação Ecológica, a Taxonomia Sustentável Brasileira, que é um instrumento que visa classificar investimentos sustentáveis para receber financiamento, para receber aplicações financeiras, para orientar os investidores, e que tem como pressuposto essa conexão com o mercado internacional, justamente por entender que esses esforços concentrados apenas a nível nacional eles não têm condão de avançar e limitar as emissões na escala necessária, que é o diálogo com outros governos e outros estados. Porque se nós não tivermos um padrão bem definido a nível global, um país como a China, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma alta concentração, a Europa de uma forma geral, né, eles têm um nível de emissão muito alto em comparação com outros estados,
como o Brasil, que é um estado em desenvolvimento. Então, se você não tem um padrão minimamente regular entre esses países, o que você provavelmente vai reforçar é uma atividade, uma lógica injusta, onde aquele que mais precisa se desenvolver está se esforçando, enquanto outros países que tem uma maior projeção e potencial de redução de emissões, acaba não adotando os mesmos parâmetros. Então, esse esforço de globalização das metas, de globalização das métricas que são utilizadas, eles vêm muito nesse sentido, de equacionar, garantir que aqueles países que possam reduzir mais, eles o façam, e que também, na lógica transacional, eles consigam compensar a partir de ativos em outros países. E aí o Brasil ele se projeta nessa liderança pelas suas vantagens. Então, seja pelo mercado de carbono, que tem uma expectativa de mercado crescente no Brasil, com projetos de conservação, de absorção de sumidouros de carbono, como também de outras tecnologias. Então, investimento em projetos de energia renovável, como nós mencionamos, e entra uma questão delicada. Aí já pegando um ganchinho do que nós falamos no comecinho da aula, né, sobre as terras raras, porque é um debate que precisa ser amadurecido no Brasil ainda, eu entendo. Terras raras, para quem ainda não teve esse contato, é um conjunto de elementos de minérios, 17 precisamente, que eles são obtidos em alguns lugares. Apesar do nome raro, terra rara, ele não é raro assim. Ele existe em poucas localidades, mas ele está relativamente distribuído. Hoje o Brasil concentra cerca de 15 a 20% da terra rara mundial. A China concentra cerca de 60%. Então, você vê que a expansão, a dimensão territorial, né, continental desses países o faz ser detentor de muitos minérios de interesse hoje estratégico. Então, o Brasil ele assume uma posição importante, né, tendo todo esse percentual. E essa lógica de terras raras é que os elementos que estão contidos nesse composto de minérios ele tem uma aplicação muito específica, seja para insumos de transição energética, seja para aplicação de sistemas de semicondutores. Hoje nós vivemos uma crise global de semicondutores, então você paralisa a produção de veículos, que hoje veículos demandam esse tipo de tecnologia, você paralisa a produção de equipamentos tecnológicos mesmo, então desde o nosso tablet, nosso celular, e outros equipamentos de uso industrial, por exemplo. Então, o uso de semicondutores ele é amplamente difundido, sobretudo numa sociedade tão dependente da tecnologia como nos tornamos. E essa produção de semicondutores depende da extração e refino desse tipo de minério. 90% do refino hoje é concentrado na China, porque é quem tem um parque tecnológico capaz de fazer essa projeção. E esse é um debate que a gente faz no Brasil, né? O Brasil fala muito em extrair minério, extrair e exportar, mas pouco se fala sobre o desenvolvimento da nossa capacidade de refinar, de ter um trato e que nós possamos nos libertar dessa lógica de exportador de commodities que o Brasil historicamente adota e que, pelo andar das coisas, tende a olhar com mais afeição ainda para essa lógica de comoditização. Mas, enfim, as terras raras, elas são esse elemento que se projeta nessa questão da transição energética e que aí assume esse interesse global e tudo mais. E os investimentos nessa cadeia, o Brasil também começa a ver como oportunidade e tenta classificar como verde. Hoje, na taxonomia sustentável brasileira, a mineração ela entrou como uma atividade sustentável, por exemplo, o que é uma certa contradição quando a gente observa que a mineração por si, por essência, é uma atividade danosa e, em grande parte, irreversível, os danos que são causados dessa atividade, mas tem-se esse esforço e conecta-se a partir dessa classificação sustentável com outros mercados internacionais. Hoje nós temos uma tendência dos mercados a criarem essas taxonomias e conectá-las por um critério que nós chamamos de interoperabilidade, que é basicamente a regra que é definida do Brasil, ela tem que se conectar muito bem com regras europeias, com regras da taxonomia da Colômbia, por exemplo, porque as empresas que vão atuar nesses vários setores, elas são empresas em grande parte transnacionais.
Então, o direcionamento dos fluxos financeiros para a sustentabilidade, a ideia é que ele não encontre tantos obstáculos. Ah, eu estou cumprindo critérios de sustentabilidade na Europa, mas que quando chega no Brasil não é sustentável. Então, isso trava o investimento. Então, a lógica tem sido de construir esses mecanismos dentro de um ecossistema global, de forma a viabilizar essa transmissão dos fluxos financeiros. A mesma lógica vai se aplicar para os mercados de carbono. A ideia de você criar um mercado global é justamente garantir que esse fluxo financeiro ele possa fluir entre os países para viabilizar esses projetos de redução de emissões sem maiores entraves. Então, você tem um mercado regulado, você consegue gerar um crédito no Brasil que vai ser comercializado em outro país. Então, isso é possível dentro da construção desse ecossistema global. Entretanto, tem desafios, né? Desde a COP28 tem-se esse esforço de tentar regular esse mercado de carbono global, que foi. Ele já tem uma previsão. O artigo 6.2 do Acordo de Paris, ele prevê a criação desse mecanismo. Mas o desafio tem sido operacionalizar. Quais as regras, quais os consensos entre os países para definir essas métricas, para que a gente possa viabilizar esses fluxos financeiros. Isso é o que a gente vai chamar da lógica de financiarização mesmo, seja da natureza de uma forma geral, dos recursos, e que também não é isento de críticas, né? São muitas críticas que se traz a essa categoria, justamente porque estamos correndo o risco de transformar a corrida pela mitigação das emissões de gás de efeito estufa em uma corrida financeira, uma corrida de ativos, onde olhamos apenas sob uma perspectiva de mercado e a lógica de emissões mesmo, literalmente o sentido do porquê você está reduzindo emissões, que é modular a atividade econômica e os impactos que dela decorrem para causar a crise climática, eles acabem sendo secundarizados ou ficando nesse segundo plano. Então, é balancear isso a partir de uma lógica de mercado que garanta a participação desses atores que são determinantes para que tal condição aconteça, ao mesmo tempo seja compatível com um valor ambiental, com a preservação da ambiental para além de um recurso. Entender com uma perspectiva de uma relação que nós temos com o meio ambiente, uma perspectiva ecológica e ecocêntrica mesmo. E o professor Daniel é quem tem uma expertise imensa para debater isso, né? Já tem essa publicação discutindo qual o valor, né, da natureza para que nós não recaímos nessa lógica de financiarização. Professor Harrison, assim, é um tema realmente apaixonante, né? É uma complexidade, inclusive aqui me parece que é um exemplo muito claro do entrelaçamento do direito com outras áreas, né? O direito à economia, direito em relações internacionais. Então, é para mostrar também aos alunos essa intercomunicabilidade, né, do direito, né? O direito precisa, e o direito ambiental é um lugar onde isso acontece de uma maneira muito clara, né, muito direta, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou fechar aqui a nossa conversa te fazendo uma última, se for possível, uma última pergunta, justamente um pouco sobre aqui a COP30, né? O Harrison falava que está indo, né, Harrison, na quarta-feira agora para participar, né, da COP diretamente. E eu faria duas perguntas assim, acho que me parecem importantes assim para a gente delimitar um pouco isso. Como funciona uma COP, assim, em termos de organização dos eventos, como isso se movimenta? É uma pergunta. E a segunda e última é: que temas, na sua visão, você acha que estão na pauta dessa COP, né? Quer dizer, o que está sendo mais fortemente debatido nesse momento, assim, né? E em que medida esses debates vão surtir algo em termos de ação efetiva, né? Eu terminaria com esse bloquinho de perguntas aí sobre a COP. Perfeito, professor. Eu diria que a ação efetiva é o grande desafio, né? É o elefante branco dentro da COP, né? Que muito vem sendo construído e talvez a grande lacuna seja essa, né? A ação, colocar em prática, né? Visualizar e materializar todas essas discussões. Mas para situar, a COP, ela é essa construção anual dentro da Convenção Quadro. Nós temos um evento que precede a COP, que é a Conferência de Bonn, na Alemanha, onde os líderes, ou as representações das lideranças globais, elas definem uma agenda comum.
né? Então a COP, os líderes, eles não chegam e para ver o que é que vai ser discutido. Isso já vem sendo uma construção anterior, tem-se um roteiro e uma expectativa do que vai ser construído. Essa COP ela tem como um marco, né, central aí os desafios do financiamento climático, então garantir e operacionalizar os recursos que nós vamos precisar para políticas de adaptação, principalmente, e para políticas de mitigação. O Brasil ele estabeleceu um esforço conjunto internacional, mas que o Brasil tem toda essa liderança, um roteiro rumo ao financiamento climático de 1,3 trilhão, né, que foi convencionado como uma meta a ser atingida para garantir a realização dessas políticas, o apoio a países menos desenvolvidos, ter uma menor capacidade financeira para se adaptar à crise climática e seus efeitos adversos. Há uma discussão que esse valor é pouco, que precisaria ser maior, né? Em parte eu concordo também, mas é um desafio, porque mesmo o valor até então para dimensões globais, né, 1,3 trilhão não chega a ser tanto, e tem um desafio enorme de operacionalizar, né? Quem vai pagar por isso? Né? Quem vai assumir a responsabilidade? E hoje o que se defende em grande parte é que essa responsabilidade seja compartilhada entre aqueles que mais contribuíram para causar essa crise climática. Então, seja desde os países mais desenvolvidos, como também empresas que historicamente exploraram combustíveis fósseis, grandes petroleiras, por exemplo, mas é um debate que vai acontecer. Então, dentro da estrutura da COP, nós temos o espaço oficial, onde ocorrem as reuniões da agenda mesmo do evento, a agenda oficial da ONU. É um espaço mais restrito, que precisa de credenciamento, então, organizações, os vários atores, empresas, representantes públicos, eles se credenciaram anteriormente, e aí eles acessam esse espaço. Vinculado a esse espaço, nós temos o que se chama de Zona Azul, que é uma zona onde vão ocorrer atividades, eventos, o diálogo entre os diversos atores, que podem promover atividades breves, ali em torno de uma hora e meia, para debater temáticas associadas à COP. Esse espaço da Zona Azul é um espaço de discussão mesmo, de difusão de conhecimento, de debate. Então, é um espaço de troca. E vinculado a esse espaço, nós temos uma outra zona, que essa zona é a zona verde, já é uma zona de acesso aberto. Então, todos os presentes podem participar, seja credenciado ou não, pode acompanhar também atividades e eventos promovidos por esses vários atores. Então, uma sociedade civil pode organizar atividades autogestionadas, onde se debatem. Por exemplo, o INESC, o instituto do qual eu represento atualmente, ele estará articulando algumas mesas para debater desafios socioambientais, a transição energética, instrumentos de financiamento climático, como a taxonomia que eu mencionei agora há pouco, políticas de adaptação, acompanhar a implementação de algumas medidas da Amazônia, do que tem sido discutido. Há um espaço para discutir um novo fundo que tem sido proposto pelo Brasil, né, de criação para a proteção de florestas, que é o TFFF, é uma sigla que traz ali elementos de proteção à floresta, que foi proposto pelo Brasil. Então, são espaços que contemplam essas discussões, né? A Zona Verde e a Zona Azul, elas têm esse escopo mais de troca entre os atores. O espaço oficial, que é onde ocorrem mesmo as declarações, os votos, as negociações, é um espaço mais reservado, mas que vai ser o ambiente de construção do texto final que será elaborado ao final da COP, né? Toda conferência ela vai ter um texto final que consolida os compromissos e metas instituídos entre os países, e esse compromisso ele tem um caráter de representatividade dos países membros, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas e que atuem especificamente no Acordo de Paris, porque a COP ela é uma conferência das partes do Acordo de Paris. Então, às vezes, algum país ele é membro da convenção, mas ele não assinou o Acordo de Paris. Então, ele não estaria ali tecnicamente dentro da Conferência das Partes e, portanto, também não vinculado às suas decisões.
Mas são esses espaços, em suma. Durante todo o período da COP, a cidade de Belém ela vai ter também espaços alternativos, que nós chamamos assim, que são construções da sociedade civil, onde os movimentos vão se articular para poder trazer as suas demandas, apresentar suas reivindicações, disputar o espaço político também, que é importante dentro da COP. E algumas iniciativas que eu posso citar, a Cúpula dos Povos, né, foi uma proposta alternativa à COP, que ocorre no mesmo período, que vai ser um espaço interessante de troca para debater essas temáticas. Então, é nessa linha do que tem sido construído e do que o Brasil tem proposto, né? Outro tema que vai ser muito importante, não, nós esperamos que tenhamos um resultado positivo a respeito disso, é como instituir um plano de transição para longe dos combustíveis fósseis. Na última COP que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, foi um tema que foi contornado, digamos assim, né? Não teve uma resolução tão concreta, um encaminhamento tão concreto, que a gente espera que seja retomado agora na COP30 no Brasil, que tenhamos uma declaração expressiva, com compromissos claros, que orientem para longe dos combustíveis fósseis, o que nós chamamos de um phase out ou de um transitioning away, né? Que é você transicionar para longe dos combustíveis fósseis. Perfeito, professor Harrison. Eu fico muito grato pela sua gentileza, sua disponibilidade de estar conosco. Eu quero crer que os alunos tiveram, ouvindo a sua exposição, uma boa percepção desses temas, né, do mercado de carbono, né, um pouquinho sobre terras raras e também sobre a própria COP, né, que é um evento que tanto está na pauta do dia, né? E gostaria de finalizar com este agradecimento em nome pessoal meu e em nome do IBMEC Rio, né, na coordenação do direito. Eu quero crer que possamos em breve estar juntos presencialmente, né, te dar um abraço e também organizar um evento aqui no Rio, né? Até estava falando com um amigo em comum nosso, professor Talden Farias, que a gente precisa de fazer esse intercâmbio, né, acadêmico, esse diálogo, né, e eu tenho aprendido muito com o Talden, agora com você também. Então eu fico muito feliz de estabelecer essa amizade, esse diálogo que é muito produtivo em todos os sentidos. Então fica aqui já o convite para que a gente possa, de fato, organizar um novo evento com uma possível vinda de vocês aqui ao Rio, para a gente estar juntos, porque eu acho que presencialmente é sempre melhor. Muito embora a tecnologia permita, né, muitas facilidades, eu acho que ela não substitui a presencialidade, né? Então fica aqui, professor Harrison, um convite para que você nos visite. Nós, inclusive, estamos agora saindo do centro da cidade, indo para Botafogo ano que vem, um novo prédio. Então, quem sabe a gente não faz, aproveita esse momento para também fazer um grande evento aí ambiental e contar com a sua presença. Queria então novamente te agradecer enormemente pela sua disponibilidade e pela sua gentileza. Eu que agradeço, professor. Para mim é uma honra estar nesse espaço. O professor é um grande referencial que eu tenho também na minha pesquisa, na trajetória acadêmica. Então é sempre um prazer contribuir. Desde já, fico 100% à disposição. Será um prazer estar presente, dar um abraço, sentir o calor, né, do Rio de Janeiro, um calor agradável, se estar nesse espaço do IBMEC. E saudar também a nossa parceria, né, com o professor Talden Farias, que é meu orientador atualmente no doutorado. Temos construído aí uma relação muito profícua na exploração, discussão, né, dos temas do direito ambiental. E esperamos colaborar também, ter trabalhos conjuntos e o professor também sinta-se com as portas abertas na Universidade Federal da Paraíba, na nossa parceria, nossa trajetória, e será uma honra, certamente. Professor Harrison, muito obrigado e espero te encontrar em breve. Obrigado mesmo pela participação. Obrigado, professor. Tchau, tchau.